Olá para você que nos acompanha, eu sou Ranieri Zoccoli e te convido a ficar conosco em mais uma edição do Código Aberto. Seja pela TV aberta em todo o estado de São Paulo ou, se você preferir, em multiplataformas. Muito obrigado pelo seu carinho e também pela sua audiência. Aproveita, segue a gente nas redes sociais, clica no sininho lá no canal do YouTube para você não perder a nossa programação. E se você preferir, você também pode acompanhar o trabalho do Parlamento Paulista acessando al.sp.gov.br. Desde 14 de junho de 2025, uma nova exigência legal entrou em vigor aqui no nosso país. Estádios de futebol com capacidade superior a 20 mil lugares passaram a ser obrigados, por lei, a adotar sistemas de reconhecimento facial como controle de acesso para maior segurança e agilidade no fluxo dos torcedores. Essa mudança prevista na Lei Geral do Esporte de número 14.597 de 2023 representa muito mais do que uma atualização nos protocolos de segurança. Ela marca um ponto de virada na digitalização da experiência do torcedor. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar nesse momento com o Fernando Melcher, ele que é fundador da BPAS, para discutir como essa Lei Geral do Esporte está impulsionando a adoção do reconhecimento facial em estádios brasileiros. Fernando, muito obrigado por você estar aqui conosco, para dividir a sua experiência, para contar para a gente como é que está acontecendo, né, essa mudança, se vocês foram pegos de surpresa. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Ranieri, a todos os espectadores. Aí é uma satisfação aí poder contribuir um pouco e informar o teu público aí sobre essa tecnologia tão inovadora, mas que tem causado grandes transformações, especialmente na experiência do torcedor nos estádios. A gente está falando de tecnologia e também de transformação, né? Qual foi o principal desafio para fazer essa implantação, para chegar com essa informação, Fernando, principalmente nos estádios? Então, eu acho que assim, a biometria facial, embora ela tenha hoje ampliado, né, largamente a sua utilização em vários segmentos, muita gente já está acostumada a entrar em condomínios, né, em estabelecimentos comerciais através da biometria. Ela não é uma tecnologia tão nova assim, né, ela já tem algum tempo, mas especialmente no uso dela para estádios, né, era um paradigma, né? A gente sabe que o futebol, e especialmente, né, os estádios, né, de futebol, essa questão do acesso, sempre foi muito conservador, né, na sua forma de, de colocar o seu público lá dentro, colocar, né, as pessoas poderem assistir os jogos e tal. Então, a BPES, quando ela foi fundada, ela essencialmente ela tinha isso como objetivo, né? Mudar um pouco a forma do torcedor, não só, né, poder acessar os estádios, mas também eventos de grande porte e tal, onde sempre havia muita dificuldade, né, filas enormes e tal. Então, acho que assim, o principal desafio foi, primeiro, acho que quebrar o paradigma, né, de um segmento que era extremamente conservador, e que vem utilizando esses mecanismos tradicionais de acesso já há dezenas de anos. E, por outro lado, né, a gente aplicar uma tecnologia que era absolutamente nova, né, que não tinha sido testada em lugar nenhum do mundo, para fazer o acesso, né, dentro desses grandes eventos, com grandes públicos, né, especialmente em estádios onde mais de 50% dos torcedores entram nos últimos 30 minutos. Ou seja, a gente percebe, obviamente, uma mudança, né, não só para os torcedores, mas também para a gestão dos estádios. Mas quando a gente pensa nessa mudança, o que realmente, né, há algum impacto ainda que o torcedor desconhece, quando a gente fala aí desses impactos que foram sofridos após essa obrigatoriedade? Eu acho que o torcedor, acho que tem alguns pontos interessantes, né? Quando nós começamos lá atrás, isso era uma novidade,
havia muita preocupação com a questão da aderência, se o torcedor ele ia aderir à nova tecnologia, né? E, para nossa surpresa, isso aconteceu de forma muito natural e muito rápida, né? Você vê, hoje nós estamos praticamente com 7,5 milhões de torcedores que foram impactados de alguma forma com essa nova tecnologia, né? Com um mínimo, assim, quando eu falo mínimo, é praticamente, não existe zero absoluto, mas com pouquíssima, né, um pouquíssimo índice de rejeição, seja para a questão da própria coleta da biometria, né, seja para acessar os estádios ou os eventos com esse tipo de mecanismo. Então, eu acho que hoje, depois já de praticamente 3 anos que essa tecnologia já está sendo utilizada, né, especialmente aqui nos grandes estádios onde a gente está presente, acho que o torcedor já se habituou muito bem e, assim como tudo na vida, né, tudo que é bom, as pessoas se acostumam rapidamente. Todo mundo gosta do que é bom, né, Fernando? Inclusive, a gente está vendo imagens aí no vídeo do Allianz Parque. Eu tenho um dado aqui muito importante que eu queria até dividir com o pessoal de casa, que o Allianz Parque, agradecer também a produção, a Lorena, que produziu a pauta, já identificou cerca de 380 infratores usando reconhecimento facial. Que tipos de ocorrências são mais comuns e como esse sistema se integra com forças de segurança e também bancos de dados oficiais? Ranieri, aliás, esse é um ponto talvez extremamente relevante do uso da biometria, né? Porque se nós formos pegarmos a gente for pegar a Lei Geral do Esporte, ela essencialmente, né, se você pegar o ponto principal dela é acabar com aquele ingresso ao portador, né? Ela foca na personalização do ingresso. Embora né, a gente tenha, quando alguém vai comprar ingressos, fala, esse ingresso é pessoal, intransferível, mas nos mecanismos tradicionais é impossível de se validar isso, né? Não tem como você ficar lá conferindo cada torcedor que entra. Nós estamos falando de estádios com milhares de torcedores, 30, 40, 50, 60 mil pessoas, e para cada uma que vai entrando, você verificar com algum documento se é a pessoa que está portando ingresso, se é ela mesma ou não. Então, nós tínhamos esse problema do ingresso ao portador. Isso aí, né, faz com que você não saiba exatamente quem está entrando no estádio, né? Então, acho que esse era o primeiro ponto importante, né, dessa questão, que traz vantagens, inclusive, para o clube, que depois a gente pode abordar. Mas o fato é que, com a biometria facial, o ingresso passa a ser personalizado, ou seja, cada ingresso está associado ao CPF, que, obviamente, está associado a uma pessoa, a uma biometria, né? Então, portanto, não tem como uma pessoa entrar no lugar da outra. Dessa forma, o que isso está no contexto da lei geral, né? O que se propicia isso? A oportunidade da gente compartilhar com os órgãos de segurança, né, quem está, de fato, quem é o portador do ingresso, quem está comprando aquele ingresso para acessar o estádio. Essa comunicação é feita através da integração do sistema, desde o momento da venda do ingresso na etiqueteira, passa pelos nossos sistemas, né? A gente captura esse ingresso com o CPF, envia esse CPF para o órgão de segurança. Esse órgão de segurança ele faz uma triagem e nos devolve se há necessidade ou não de um bloqueio desse CPF na hora do torcedor entrar, tá? Essencialmente, os delitos, vamos dizer assim, mais comuns, né, são, na sua grande maioria, problemas de pensão, né? Falta de pagamento de pensão. Mas tem muitos casos, tá, até de crimes hediondos, tá? De líderes de facção, coisas que, né, a gente está vendo aí, hoje a gente vive
né, numa situação de insegurança permanente, né, com essas facções. Então, eu acho que isso propiciou, tá? No momento que a gente vem do ingresso, a gente possa validar se esse torcedor tem alguma pendência com, com os órgãos de segurança, né, com o juiz, e ele tendo, ele é bloqueado, e se ele for ao estádio, né, obviamente vão estar aguardando esse torcedor, né, os policiais e tal, para fazer a abordagem aí necessária. Fernando, você está falando dos ingressos e eu não consigo imaginar que essa tecnologia realmente ela veio para acabar com o cambismo, né? Vocês já têm dados com relação a isso? Sem dúvida, né, Raineri? Eu acho que assim, o cambismo a gente pode dizer que, pelo menos nos estádios de futebol que tem biometria facial, eles acabaram, tá? O que pode haver ainda é algum resquício de fraudadores, de tentativas de fraude e tal, mas que também, nesses casos, as tentativas são únicas. Ele consegue, eventualmente, ter sucesso uma única vez, mas logo o sistema identifica a fraude, né? E aquele CPF, aquele torcedor é bloqueado no mesmo instante. Os cambistas, eles se valiam do fato do ingresso ser ao portador. Portanto, ele podia comprar uma grande quantidade, um lote de ingressos, e poderia fazer essa venda paralela, né? No caso do facial, isso torna-se impossível, porque ele não, como ele tem que identificar quem vai comprar, né, e a identificação esse é um ponto importante. A coleta da biometria e a identificação do torcedor que vai adquirir o ingresso tem que ser feita obrigatoriamente antes da compra do ingresso. Então, portanto, isso inibe qualquer possibilidade, né, ou mitiga qualquer possibilidade do cambista, né, de fazer valer aquelas práticas que ele tinha anteriormente, né? E o que a gente tem hoje de ganho, que é visível para os clubes e torcedor também comum, e se você fizer uma enquete aí, Ranieri, você vai ver isso claramente. Hoje, nos jogos de grande... Vamos pegar o exemplo do Allianz. O Allianz, até por conta do Palmeiras, é um clube que está sempre disputando aí campeonatos e tal, né, sempre em posições de liderança, são jogos de grande apelo, né, jogos da Libertadores e tal. Num passado recente, antes da biometria, esses ingressos esgotavam em questões de horas, né? Hoje o torcedor comum ele tem ainda a possibilidade, sobra ingresso para ele comprar, né? Então isso vale também para o sócio torcedor, né? Então o Palmeiras especificamente, eu vou dar um caso aqui, mas eles tinham um problema bastante sério com isso, porque a pessoa fazia um plano de sócio torcedor e por conta do cambismo ele às vezes ficava, dependendo do plano que ele tinha, ele ficava sem ingresso, né? E isso estava sendo um problema para os clubes, inclusive de evasão, né? de sócios torcedores desses planos. E com a entrada da biometria facial e a eliminação do cambismo, né? nas práticas do cambismo, hoje temos ingressos desde os torcedores, tanto que são sócios quanto para o público geral. Que legal. Olha só, para você que está acompanhando a gente nesse momento, eu estou batendo papo com o Fernando Melcher, ele que é um dos fundadores, né, da BPAS, que trata aí do reconhecimento facial, da biometria em estádios de futebol. A gente vai para o intervalo, Fernando, mas antes eu quero deixar aqui uma pergunta que você vai responder no próximo bloco, que é falando dessa rapidez, né? Será que realmente toda essa tecnologia deixou a entrada dos torcedores bem mais rápida? A gente vai trazer essa resposta daqui a pouquinho no próximo bloco.
Programa Código Aberto já está de volta. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Eu quero te dizer que além da TV aberta para todo o estado de São Paulo, nós também estamos em multiplataformas. Isso mesmo, aqui, olha, na palma da mão. Aproveita, segue a gente nas redes sociais, clica lá no sininho, deixa sua mensagem no nosso canal no YouTube. A gente fica muito feliz quando você participa. E aqui na tela está o Fernando Belcher, ele que é fundador, um dos fundadores da BPAS, a empresa que trabalha com reconhecimento facial, biometria nos estádios de futebol. Você que é torcedor, tenho certeza que você já deve ter visto, né, esse reconhecimento facial, essa tecnologia sendo implantada aí nos estádios, né, naquele momento do jogo, né, no momento da torcida. A gente deixou uma pergunta aqui no bloco anterior e o Fernando vai responder agora, porque, Fernando, a gente estava falando, né, a respeito de toda essa questão. Essa tecnologia realmente mudou, né, deixou essa entrada do torcedor bem mais rápida. Eu queria que você falasse, então, para a gente aqui agora. Bom, sem dúvida nenhuma, né, acho que talvez o principal ganho que fez com que melhorasse muito a experiência do torcedor na entrada do estádio foi a velocidade com que a biometria impõe, né, no fluxo de pessoas para dentro do estádio. Para você ter uma ideia, Ranieri, os mecanismos tradicionais, né, de utilização de ingressos ou impressos ou em código de barra no celular, eles, em média, eles demoram em torno de... o tempo de acesso gira em torno de 10 segundos, tá? Ou seja, mais ou menos 6 a 7 torcedores por minuto. Para você ter uma ideia, o tempo médio de um torcedor entrar por biometria facial é de 3 segundos. Tá? Então, o ganho foi praticamente 3 vezes, né, a velocidade do fluxo que a gente tinha anteriormente. Isso, obviamente, como resultado, teve uma redução absurda de filas, né? Considerando que, de novo, né, repetindo aqui, praticamente 50% dos torcedores, você pega um estádio como o Maracanã, que cabem quase 70 mil pessoas, entre 35 e 40 mil entram nos últimos 30 minutos. E, portanto, assim, você aumentar a velocidade, né, você evita a possibilidade de aglomeração de pessoas, né, evita a confusão, evita a briga. Então, o torcedor que já experimentou, né, já esteve em um dos nossos estádios onde nós estamos presentes, já certamente, mesmo que tenha chegado na última hora ali, entrou com a maior facilidade, com a maior tranquilidade. A gente chega a brincar, Ranieri, que a Bipes implantou um mecanismo de sem parar dos estádios, né? Quer dizer, a pessoa vai andando e já vai entrando, ela não estaciona mais na frente da catraca. Fernando, agora a gente tem uma dúvida aqui, inclusive, da nossa audiência, né? Você falou a respeito disso, mas a gente queria entender. Por exemplo, eu compro um ingresso, né, para poder participar, né, torcer aí para o meu Palmeiras, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. E aí, naquele dia do jogo, eu fiquei impossibilitado, por algum motivo, de ir nesse jogo, né? Ou seja, eu posso transferir esse meu ingresso para uma pessoa, eu posso dar o meu ingresso para o meu primo, para o Júnior, nosso diretor, para ele ir ver o jogo do Palmeiras lá no Allianz Parque. Eu posso ir para um outro jogo, em uma outra data. Como é que funciona isso? Existe algo que ajude, né, esse torcedor nesse sentido? Uma ótima pergunta e acho que é importante o esclarecimento. Como eu falei, Ranieri, agora o ingresso é personalizado, né? Uma vez atribuído o ingresso a um CPF, ele só existem, aí depende muito da política de cada clube, tá? Tem, por exemplo, o seu Palmeiras, ele não permite que você transfira esse ingresso. Se você não puder ir, você vai ter que pedir o cancelamento e pedir o estorno dos valores pagos. Não tem como transferir, nem passar para outra pessoa e nem aproveitar para ir em algum outro evento.
Agora, você tem outros clubes, tá? Onde isso é permitido a transferência, ou seja, lembrando que quando é feita a transferência, a pessoa que vai receber este ingresso já tem que ter a biometria coletada. Né? Então, normalmente isso é feito no próprio site de venda de ingressos, tá? Onde a pessoa pode entrar lá no site, se tiver essa possibilidade, né? Nos clubes que dão essa possibilidade, ela vai lá e sinaliza, né, ou pelo aplicativo que ela quer fazer a transferência, e ela só indica o CPF, e este CPF, obrigatoriamente, já tem que ter feito a coleta da biometria. Senão também não consegue atribuir. O Fernando, em tempos, né, de estética facial, a gente vê muita coisa sobre isso, né? A todo instante as pessoas estão mudando ali o seu visual. Como é que funciona? Eu fiz ali o meu cadastro, eu estava com o rosto, uma semana depois, eu estou com o rosto cheio de ácido hialurônico, estou com preenchimento, eu fui lá pro dia no estádio com uma maquiagem artística, ou resolvi colocar uma peruquinha para me, sei lá, para me esconder do meu, né, dos bandidos. Como é que funciona isso daí? É uma ótima pergunta também, Ranieri, porque isso é uma dúvida clássica. Inclusive, eu vou até complementar a sua pergunta, uma outra questão que é muito comum também, sobre a questão de crianças, né? Porque, evidentemente, as crianças, em determinadas faixas de idade, elas crescem muito rápido, elas, né, a fisionomia vai se transformando e tudo mais, né? Então, o que acontece, tá? Isso é uma coisa importante, que assim, os dispositivos de reconhecimento, eu vou só dar uma informação importante. Eles não, eles têm o que a gente tem um ajuste de precisão, ok? Para vocês terem uma ideia, nos estádios, esse ajuste de precisão, a gente ajusta para 94%, tá? De acurácia, que a gente chama, que é o termo que a gente utiliza. Ou seja, como é que é a tecnologia de biometria? Tá? Se a gente pegar o nosso rosto, tá? Ele, na hora que nós capturamos essa imagem, o algoritmo que faz o chamado vetor biométrico, ele começa, ele vai traçar uma série de pontos, tá? Na geometria da nossa face. Então, ele vai ver distância de olhos, dos olhos para o nariz, do nariz para a boca e assim por diante, né? Para maçãs aqui dos, né? Aqui, as laterais, então, do rosto. Então, ele vai transformar isso em pontos. Quando a gente chega no estádio e coloca a nossa face lá dentro da câmera do dispositivo, ele vai pegar isso, vai traçar os pontos e vai comparar com o vetor biométrico da foto que foi tirada como referência. Tá? Se 94% desses pontos derem match, a pessoa vai ser reconhecida, ela vai passar. Tá? Vai ter casos, e aí tem um percentual, tá? Que não vai ser reconhecido, mesmo fazendo a biometria, mesmo. E aí não depende muito, viu, Ranieri, se a pessoa está com algum. Claro que no momento que ela vai ser reconhecida, ela não deve usar nenhum adereço, né? Então, óculos escuro, bonés e tal. No momento que ela chega no estádio, até o monitor ali da entrada, da catraca, ele solicita para o torcedor tirar qualquer adereço. Mas uma vez que ele está tudo ok, existe uma chance dele não ser reconhecido. Essa chance gira em torno de 0,5%, tá? 0,5% das pessoas, de alguma forma, não vão ser reconhecidas. E é por isso que existe ali, junto com esse sistema de biometria, o que a gente chama de sistema de contingência, né? Que basicamente vai ter lá um atendente que vai pegar o CPF dessa pessoa, né? Vai identificar se é ela mesma, se o ingresso é válido e vai fazer a liberação dela na catraca. Tá? Então, portanto, e essa pessoa, quando ela não é reconhecida, seja pelo motivo que for, tá? De alguma forma, não, porque não bateu uns 94% da foto original. Seja porque a criança cresceu, seja porque
ela está muito maquiada, né? Porque a moça fez um... Embora como eu falei, como é o vetor geométrico, por exemplo, uma pessoa que tem barba como eu, se eu tirar a barba, não vai fazer a menor diferença, tá? Porque a barba não vai modificar as minhas distâncias aqui do meu rosto, do formato do meu rosto, tá? Então, agora, evidentemente, se alguém fizer alguma intervenção estética ou, né, tiver algum problema de inchaço por algum motivo, né, sofreu um acidente e tal, isso pode afetar, né, evidentemente, e a pessoa não vai ser reconhecida. Nesse caso, tem o sistema de contingência que vai auxiliar esse torcedor a entrar. E, ao mesmo tempo, e detectada uma diferença significativa, e isso acontece muito com crianças e adolescentes, né? Essa fáscia ela é removida para que no próximo evento que esse torcedor for no estádio, ele vai ter que fazer a coleta de uma nova face. O melhor é a gente ir de cara limpa, né? Com o nosso rostinho mesmo. É o melhor. Eu falei que eu tava brincando, né, gente? Quando eu falei que eu ia ali com uma peruquinha, um óculos, se for assim, se você insistir, entrar desse jeito no estádio e não Vai ter dificuldade. conseguir fazer o reconhecimento ali, a polícia vai ser chamada. Aí é outra coisa, é outra história, hein, Fernando? Aí o negócio é mais embaixo. Agora, Fernando, a gente já está indo pro finzinho do nosso programa. Eu queria que você falasse para a gente, né, sobre o futuro. E o futuro já está aí, já chegou. Mas como que você enxerga, né? E eu sei que já tem muita coisa acontecendo para isso, né, para mudar essa realidade. Eu sei que a tecnologia vai melhorar cada vez mais, né, essa experiência do torcedor nos estádios de futebol. O que a gente pode esperar para daqui a 5 anos? Olha, Nery, eu acho que até antes desses 5 anos, a gente tem absoluta convicção, né, que praticamente todos os locais de grandes eventos, como estádios, jogos de futebol, eventos de Fórmula 1, grandes shows, todos eles vão caminhar para que a gente tenha o controle de acesso via biometria facial. E não é só por questão de segurança, que é uma questão importantíssima, mas é por todos esses benefícios que a gente acaba tendo, né? Uma outra coisa importante é que no bojo da tecnologia vem outras aplicações para melhorar ainda mais a experiência, né? Então, hoje, por exemplo, se você vai num estádio e quer consumir alguma coisa, você vai ter a possibilidade de consumir e de pagar também com a sua face, né? Você vai ter a oportunidade de criar situações onde, como agora a gente conhece, né, o torcedor que está indo dentro do estádio, então você vai ter uma série de medidas ali que vão proporcionar, né, uma experiência mais agradável para o torcedor. Tá? Os clubes mesmo já estão se preparando para isso. Tá? E em termos de tecnologia, a biometria hoje está barateando, ela está se popularizando. Tá? Como eu falei, há uma aderência muito boa do público, né? Todo mundo já, obviamente, já está acostumado também, né? Hoje as instituições financeiras já utilizam isso, condomínios utilizam isso. Agora, existem outras correntes também, né? Você tem hoje biometria pela íris, biometria pela palma da mão, mas ainda essas tecnologias são muito caras, tá? E pouco acessíveis. E eu acho que uma grande vantagem da biometria facial em relação às outras tecnologias é que ela é uma tecnologia de fácil descentralização. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso criar um ponto de coleta, né? Porque se eu for, por exemplo, coletar minha íris, eu preciso de um aparelho especial, então eu precisaria ir para um local, né, para fazer essa coleta da íris, né? Ou mesmo da palma da mão. No caso da biometria facial, hoje qualquer celular, né, com aplicativo, né, você faz essa coleta. Então, ela simplifica muito a jornada, né? E eu tenho absoluta convicção que nos próximos 2 a 3 anos a gente não vai ter mais esses locais de grandes públicos sem a biometria facial
no contexto. Fernando, e sempre que tiver alguma novidade, a gente gosta de spoiler, viu? Você vem contar primeiro aqui pra gente e para a nossa audiência, Será né, um o pessoal que prazer. está assistindo em casa nesse momento. Claro que eu quero te agradecer, Fernando, por essas informações, né, e volte sempre. Sempre que você tiver alguma novidade, vem aqui com a gente. Olha, um prazer, Ranieri. Eu fico muito feliz. Você sabe que eu tenho uma vida, inclusive dentro da minha vida profissional, né? Quase que um instinto, é quase como faz parte da minha atividade passar informação, né? Que legal. E a parte de tecnologia, ela, principalmente tecnologias que são novas, né, que são derivadas de inovações, é importante que o público seja bem informado para fazer bom uso dela, inclusive. Que bom. Se tiver algum site, algum arroba, fica à vontade, viu, Fernando? Pode divulgar. Eu acho que quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, sobre a tecnologia, o nosso site lá da Bipes, o www.bipes.com.br, traz muita informação, tá? Principalmente para os torcedores que acessam ou que ainda não teve a experiência, como acessar, né? A gente tem os nossos canais também tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no TikTok, que tem, nós temos uma espécie de um avatar lá, né, Legal. que vai instruindo as pessoas, contando como é que né, para as pessoas se sentirem seguras, né. É importante também, Ranieri, só para finalizar, que todo esse ecossistema é extremamente protegido, tá? A gente tem aqui, tem a legislação, a gente segue muito rigorosamente a LGPD, tá? Até porque nós somos uma empresa que visa a segurança e, portanto, né, nada mais justo que a gente mesmo, né, tenha todos os mecanismos de segurança possíveis. Então, Que legal. a biometria ela é usada exclusivamente para controle de acesso, não se faz outro uso e é extremamente protegido. Tá certo, Fernando. Muito obrigado. Sucesso para você e volte sempre. E aí eu Muito quero obrigado, Ranieri, agradecer. a todos os espectadores. Tá certo. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente aqui em mais uma edição do Código Aberto. A gente se vê em outro programa. Até mais.